Meus queridos amigos, irmãos e irmãs, chegamos à Semana Santa. Para ela nos preparamos ao longo destas 5 semanas da Quaresma. Pela nossa penitência, pela nossa oração e pela nossa caridade, quisemos abrir espaço em nossas vidas, em nossos corações, em nossas almas, para celebrarmos de modo santo e na alegria os mistérios centrais da nossa fé: a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Nós estamos no tempo muito distantes daquele momento em que esses fatos que o Evangelho nos lembrou aconteceram. São mais de 2000 anos que nos separam daquele momento no qual Jesus entregou a sua vida, deu a sua vida por nós. É o momento em que ele foi preso, julgado, condenado, arrastado pelas ruas como malfeitor, recebendo insultos, cusparadas, coroa de espinhos na cabeça, aquele homem carregando aquela cruz pesada pelas ruas de Jerusalém, depois o momento da sua crucifixão, nu na cruz, maior vergonha para um homem judeu, ser visto desnudo, pregado numa cruz, vendo a dor da sua mãe, dos seus amigos, depois da sua morte, seu sepultamento e a sua gloriosa ressurreição. Pode ser que por causa dessa distância no tempo, nós não tenhamos uma consciência muito viva, uma consciência real dos fatos. Por sermos cristãos, católicos, nós crescemos ouvindo falar de Jesus, é claro. Nós crescemos ouvindo os evangelhos, coisa boa. Todos os anos, na Semana Santa, os evangelhos da paixão são lidos. E pode ser que a gente comece a olhar para tudo aquilo que aconteceu de modo um pouco romanceado. Perdemos o senso da realidade. Não somos, às vezes, capazes de entender, de perceber, de sentir realmente a força de todo esse sacrifício que Jesus fez, de toda a doação da sua vida, a entrega da sua vida. Nós olhamos de longe, e não mergulhamos no fato. Não somos como Madalena, não somos como João Evangelista, não somos como a própria Maria, mãe de Jesus, que estavam ali nos pés da cruz, e que foram testemunhas de tudo aquilo, sentiram a força, o impacto, a violência daquilo que estava acontecendo. A Quaresma quis nos preparar para chegarmos hoje e iniciarmos a nossa Semana Santa. A Quaresma quis nos preparar para que nós tomássemos do modo máximo possível o contato com a força desses fatos, o contato com o sacrifício redentor do Cristo, a entrega da sua vida, sua paixão, sua morte, por fim a sua ressurreição. A Quaresma quis nos preparar para que nós pudéssemos acolher o máximo de abertura, com profunda gratidão, o dom da Eucaristia, dado por Jesus a nós. Ele que se faz carne, sua carne no pão que recebemos. Ele que se faz sangue, o seu sangue no vinho que bebemos. Ele que tornou possível essa presença dele mesma nos sinais do pão e do vinho, na Eucaristia, fazendo com que o pão não fosse mais pão, mas o corpo dele,
fazendo com que o vinho não fosse mais vinho, mas o sangue dele. E por fim, a feliz notícia da sua ressurreição, que é certeza da nossa ressurreição. A Quaresma quis nos preparar para tudo isso, para que quando chegasse hoje, nós não gritássemos como gritaram os contemporâneos de Jesus: desça agora da cruz e acreditaremos. Essa não é a nossa fala, meus irmãos e irmãs. Este não é o nosso grito. Por mais doloroso que seja olharmos para a cruz e percebermos ali o Filho de Deus pregado nela, por mais doloroso que seja a consciência que temos do quanto que custou para Jesus a nossa salvação, a nossa vida eterna, o nosso céu, nós não podemos gritar: desça da cruz e acreditaremos. Porque nós sabemos que é o seu sacrifício redentor, que é a sua morte na cruz, que garante a nossa vida, a vida que importa, a vida eterna. Nós sabemos que é o seu sacrifício redentor, é a sua morte na cruz, que garante a nossa salvação. Nós sabemos que se o céu é nosso hoje, por herança, esse céu foi alcançado para nós pela sua entrega corajosa, pela sua paixão e pela sua morte. Por isso nós não gritamos: desça da cruz. Nós sabemos da ressurreição. Sabemos que a história não terminou com a morte dele. E por mais doloroso que seja olharmos para ele crucificado, nós agradecemos a Deus, porque ele nos dá, não nos deu, ele nos dá Jesus, seu Filho, como nosso Salvador. E nós sabemos que o preço da nossa salvação, o preço da nossa vida eterna, o preço do nosso céu, é o sangue derramado por ele na cruz, é a sua paixão e a sua morte. Por isso, nós olhamos para Jesus pregado na cruz e agradecemos. Obrigado, Senhor, pela sua generosidade. Obrigado, Senhor, pelo seu amor. Obrigado, Senhor, pela sua paixão e pela sua morte. Nós acreditamos no Senhor, olhando para o Senhor crucificado. Não precisamos que o Senhor desça da cruz para acreditarmos. Nós acreditamos justamente por causa da cruz. É por causa da cruz que nós acreditamos. Olho aqui e vejo muitas mães. Que bom que vocês, mães, estão aqui conosco. Olho aqui e vejo muitos pais também. Que bom que vocês estão aqui conosco. Eu tenho comigo que os pais e as mães, e me perdoem os pais, mas mais as mães, são capazes de dar a vida para os seus filhos. Muitas vezes, nós olhamos para a realidade que nos envolve, na qual nós estamos inseridos, e a gente vê que muitos pais deixam seus filhos, que muitos pais abandonam seus lares, muitos pais deixam suas esposas. A mãe não, ela fica, ela permanece, ela fica junto dos seus filhos e dá a vida, se for preciso. Dá a vida. Penso que sejam capazes de dar a vida literalmente, mas dão a vida no cuidado, no trabalho, no sacrifício, dão a vida, gastam a sua vida. Deus tem nas mães o melhor jeito de mostrar o seu amor. É assim que Deus nos ama. Um amor que o fez capaz de dar a vida em Jesus, seu Filho, por nós. Deus
experimentou a morte. Em Jesus, seu Filho, experimentou o que mais nos assusta, o que mais nos aflige, o sofrimento e a morte. Para a partir dessas duas situações, alcançar para nós a nossa salvação. É por isso que nós não gritamos, desça da cruz e nós acreditaremos em você. Nós acreditamos justamente por causa da cruz. É por causa da cruz que nós acreditamos. O amor de Deus por nós é tão grande. O seu desejo de nos salvar, de nos levar de novo para junto dele é tão grande que ele não hesitou em entregar o seu filho ao sofrimento, entregar o seu filho à paixão, entregar o seu filho à morte. Deus não hesitou. Por isso é que nós olhamos para a cruz e agradecemos e acreditamos por causa da cruz. Por causa da cruz. Meus irmãos e irmãs, há uma palavra dita pelo povo como resposta a Pilatos, que torna-se uma profecia. Naquela hora, dificilmente tinham consciência daquilo que estavam dizendo. Quiseram, pelo contrário, provocar a morte de Jesus e, assumindo diante da autoridade romana uma responsabilidade. Quando Pilatos diz a eles: eu não sou responsável pelo sangue deste homem, esse é um problema vosso, o povo todo responde: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Penso que não tinham absolutamente consciência nenhuma da profecia que estavam fazendo. Porque, de fato, o sangue redentor de Jesus caiu sobre todos nós, sobre a humanidade inteira e sobre os filhos dos filhos dos filhos de todos os homens. Eles disseram, desafiando Pilatos, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E, de fato, o sangue redentor do Senhor foi derramado sobre toda a humanidade. Derramado, portanto, sobre nós que estamos aqui. Derramado sobre você. Derramado sobre mim. São João vai dizer, lá no livro do Apocalipse, aqueles que estão na contemplação do Senhor tiveram as suas vestes lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro. Somos nós, meus irmãos. Nossas vidas lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro. O sangue redentor do Cristo purifica-nos. O sangue redentor do Cristo santifica-nos. O sangue redentor do Cristo nos leva de novo para a comunhão plena com Deus. O Evangelho diz que naquele momento em que Jesus morreu, lá na cruz, lá no templo, no santuário, o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. Nada mais nos separa de Deus. Nada mais nos afasta de Deus, a não ser a nossa própria liberdade e as escolhas que nós fazemos. Mas nada mais nos separa de Deus. Nada mais nos afasta dele. Somente eu mesmo posso perder a minha salvação. Somente eu mesmo posso perder o céu que o Senhor conquistou para mim. Mas não há mais nada, nem ninguém, que possa me fazer perder o céu. Não há mais nada, nem ninguém, que possa me fazer perder a salvação, porque o próprio Deus, em Jesus Cristo, seu Filho, conquistou para nós o direito, a herança, a possibilidade de estarmos de novo no paraíso ou no Pai. Nada mais, ninguém mais, a não sermos nós mesmos, podemos nos perder.
Por isso São João vai dizer: filhinhos, vejam que grande alegria sermos chamados de filhos de Deus, e de fato nós somos. E se nós somos filhos, nós somos herdeiros, herdeiros de Deus, herdeiros do céu. Ora, mas quem conquistou para nós a esperança foi Jesus na cruz. Quem conquistou para nós essa possibilidade novamente foi Jesus com a sua morte na cruz. No momento da morte do Senhor, o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. Eu me pergunto, meus irmãos e irmãs, e pergunto também a vocês: será que nós temos real consciência do que custou a nossa salvação? Será que nós temos real consciência do que custou essa possibilidade de voltarmos à comunhão com Deus, à convivência amorosa com Ele, a privar de novo do seu amor? Será que nós temos real consciência? Porque se nós tivermos uma consciência real, o pecado deixa de ser uma realidade na nossa vida. Como? Como que eu poderia praticar todo e qualquer gesto contrário a Deus, sabendo que isso me afastaria de novo dele, me levaria de novo para longe dele, me faria perder o céu que foi conquistado para mim? Eu seria inimigo declarado de todo e qualquer pecado. Inimigo declarado. E não haveria nada nem ninguém que me convenceria a andar por outros caminhos que não fossem os caminhos do Senhor. Nada nem ninguém. Se eu tenho real consciência do custo da minha salvação, nada nem ninguém poderia me fazer andar por caminhos que me levassem para longe do Senhor. Eu penso que talvez nos falte uma real consciência daquilo que o Evangelho colocou hoje diante do nosso coração. Que nós possamos, meus irmãos e irmãs, celebrar profundamente esta Semana Santa, não como um conjunto de ritos bonitos, que enche o nosso coração de nostalgia, ou até que enche o nosso coração de emoção. Mas que nós possamos celebrar de verdade essa Semana Santa, vivendo na proximidade com Jesus, de tudo aquilo que Ele estiver passando, sofrendo, nos dando também a sua morte, seu sepultamento e a sua ressurreição. Com os olhos fixos na cruz, profundamente agradecidos, porque o sangue do Senhor foi derramado sobre nós e sobre os nossos filhos, que de modo nenhum, nós sejamos como aqueles que naquela noite, naquele dia, diante da pergunta de Pilatos: quem quereis que eu vos solte? Jesus, a quem vocês chamam de Cristo, o esperado, o Messias, ou Barrabás? Que nós de modo nenhum escolhemos Barrabás, mas que nós escolhemos sempre Jesus, sempre. Que a cada dia, a cada hora, a cada decisão, que nós estejamos sempre escolhendo Jesus, nunca Barrabás, nunca. Que nós possamos celebrar bem essa Semana Santa, piedosamente essa Semana Santa, com profunda fé essa Semana Santa, para que quando chegarmos à Vigília Pascal, não só a celebração da ressurreição de Jesus aconteça, mas que nós estejamos celebrando também a nossa própria ressurreição. Que pela força desta Semana Santa, que pela força de todas estas celebrações, nós possamos chegar à Páscoa com homens e mulheres renovados. Que a partir da semana que vem, nós nos percebamos como pessoas novas, renovadas, e aqueles que convivem conosco, olhando para nós, possam dizer também: ele está diferente, ela está diferente.
Que aqueles que não participam conosco, olhando para nós, possam dizer: ele está diferente, ela está diferente. Que os filhos que não vieram possam olhar para vocês, pais, e possam dizer: meu pai está diferente, minha mãe está diferente. Que os pais que não vieram possam olhar para vocês, filhos que estão aqui, e possam dizer: meu filho está diferente, minha filha está diferente. E que nós possamos dizer: a nossa diferença é por causa da ressurreição. De Jesus, também dele, mas principalmente a nossa ressurreição. Amém.